Capítulo 5. Vaidhi Bhakti é Nitya Dharma e não Naimitika Dharma. Lahiri Mahasaya possuía uma residência em Shantipura e tinha 2 filhos que eram altamente educados. Chandranatha, o mais velho, tinha 35 anos e era um zamindar e cuidava de todos os assuntos da família. Ele era também versado em medicina. Chandranatha jamais se sujeitou a nenhuma privação em nome de seu progresso espiritual. Mas era muito respeitado entre a comunidade dos Brahmanas. Ele empregou servos, criadas, porteiros e outros trabalhadores, administrava todos os assuntos da família com conforto e prestígio. Desde a infância, o filho mais novo, Devidasa, estudava os shastras relacionados à lógica, Nyaya Shastra, e aquele que apresenta os códigos dos rituais religiosos, Smriti Shastra. Do outro lado da rua, em frente à residência da família, abriu um Pathasala, escola dedicada ao estudo dos 4 Vedas e dos 4 temas gramática, sânscrita, retórica, lógica e filosofia. Ali, ele ensinava um grupo de 10 a 15 alunos e tinha o título de Vidyaratna, joia da erudição. Certo dia, circulou em Shantipura um boato que Kalidasa Lahiri Mahasaya havia adotado as vestes de um asceta e se tornou um Vaishnava. A notícia espalhou-se por toda parte, nos gatas de banho, nos mercados e nas ruas. Alguém disse: o velho ficou sênior. Embora tenha sido um homem de caráter ideal por tanto tempo, agora ficou louco. Outro disse: que tipo de doença é esta? Todas as formas de felicidade existiam em seu lar. Ele é um Brahmana de nascença e seus filhos e familiares são todos obedientes a ele. Que sofrimento poderia levar este homem a adotar a vida de um mendicante? Outra pessoa disse: esta é a desgraça daqueles que vagueiam de um lado para o outro gritando: isto é Dharma, isto é Dharma. Um homem virtuoso disse: Kalidasa Lahiri Mahasaya é uma alma muito piedosa. Ele é materialmente próspero e agora, em sua maturidade, desenvolveu amor por Harinam. Enquanto diferentes pessoas tagarelavam e espalhavam-se em diversos boatos, alguém foi a Devidasa Vidyaratna e relatou-lhe o que ouviu. Vidyaratna ficou bastante preocupado e foi ter com seu irmão mais velho. Irmão, disse ele, parece que temos que enfrentar muita dificuldade por causa de nosso pai. Ele está hospedado em Godruma, em Nadia, com a desculpa de manter boa saúde, mas lá caiu vítima de má associação. É impossível ignorar o protesto aqui no vilarejo a este respeito. Chandranatha disse: irmão, também ouvi certos boatos. Nossa família é muito respeitada, mas agora já não podemos sair em público em virtude das atividades de nosso pai. Apesar de termos sempre menosprezado os descendentes de Advaita Prabhu, veja só o que aconteceu em nossa própria casa. Venha, entre, iremos discutir este assunto com nossa mãe e decidir o que deve ser feito. Logo em seguida, Chandranatha e Devidasi estavam sentados na varanda do 2º andar fazendo sua refeição, que foi servida por uma brahmani viúva. A mãe sentou-se com eles. Chandranatha disse: mãe, você tem alguma notícia de nosso pai? A mãe disse: por quê? Ele está bem, não está? Ele está hospedado em Sri Navadvipa, onde enlouqueceu por Harinam. Por que você não o traz para cá? Devidasa disse: mãe, papai está muito bem, mas pelos relatos que temos ouvido, não podemos mais confiar nele.
Ao contrário, vai ser uma desgraça social se o trouxermos para cá. A mãe, sentindo um tanto perturbada, perguntou: o que aconteceu com ele? Recentemente fui até a margem do rio Ganga e conversei bastante com a esposa de um influente Goswami. Ela me disse: seu esposo foi abençoado com grande auspiciosidade. Ele agora é muito respeitado entre os Vaishnavas. Alterando um pouco a voz, Devidasa disse: certamente ele conquistou o respeito de vocês, mas às custas de nossas cabeças. Iria ele, tendo chegado à velhice, permanecer em casa e aceitar nosso serviço? Não, vejam só. Ele está inclinado a difamar o prestígio de nossa família, ao subsistir dos restos de mendicantes maltrapilhos de diferentes castas. Ai de nós! Este é o efeito trágico da era de Kali. Ele era uma pessoa tão experiente, mas o que foi que aconteceu com sua inteligência? A mãe disse: traga-o para cá agora mesmo e mantenha-o escondido até que possamos persuadi-lo a mudar de ideia. Chandranatha disse: e não resta alguma alternativa? Devi, vá a Godruma em segredo com 2 ou 3 homens e traga nosso pai de volta. Devidasa disse: vocês 2 sabem muito bem que o pai não me dá a menor atenção, porque me considera um ateísta. Temo que ele nem me dirija a palavra se eu for lá. Devidasa tinha um primo materno chamado Sambhunatha, que era muito querido de Lahiri Mahasraya. Por muito tempo, Sambhunatha havia se hospedado na casa de Lahiri Mahasraya e havia-lhe prestado muito serviço. Foi decidido que Devidasa e Sambhunatha iriam juntos para Godruma. Assim, naquele mesmo dia, foi enviado para a casa de um brahmana em Godruma, um criado que havia se encarregado de providenciar a hospedagem dos 2 primos. No dia seguinte, após terminarem sua refeição, Devidasa e Sambhunatha partiram para Godruma. Tendo chegado à casa onde se hospedariam, desceram de seus palanquins e dispersaram seus carregadores. Um cozinheiro brahmana e 2 criados haviam chegado lá antecipadamente. Ao anoitecer, Devidasa e Sambhunatha dirigiram-se a Sri Pradyumna Kundya. Ali chegando, viram Lahiri Mahasraya com os olhos cerrados, sentado numa esteira de palha no terraço Surabi. Ele estava cantando Harinama em sua Tulasi Mala e tinha o corpo decorado com tilaka em 12 lugares. Bem devagar, Devidasa e Sambhunatha subiram ao terraço e prestaram pranama aos seus pés. Ao ouvir passos, Lahiri Mahasraya abriu os olhos e ficou surpreso de ver os 2 homens. Shambhu! Exclamou ele. O que o traz aqui? Como vai você? Por suas bênçãos estamos bem, replicaram ambos educadamente. Vocês querem fazer a refeição aqui? Perguntou Lahiri Mahasraya a eles. Já arrumamos um lugar para hospedar-nos, responderam eles. Você não precisa se preocupar conosco. Naquele instante, ouviram o canto alto do nome de Sri Hari, vindo da cabana de Madhavi Malati, onde residia Sri Premadasa Babaji. Vaishnava Dasa Babaji saiu de seu kutira e perguntou a Lahiri Mahasraya: por que está tão alto o som de Harinama vindo do bosque de Paramahansa Babaji? Lahiri Mahasraya e Vaishnava Dasa Babaji, ao adiantarem-se para investigar, encontraram muitos Vaishnavas circungirando Babaji Mahasraya e cantando o nome de Sri Hari. Os 2 também se juntaram ao grupo. Todos prestaram Dandavat Pranam a Paramahansa Babaji Maharaj e sentaram-se no terraço. Devidasa e Sambhunatha também sentaram-se num lado do terraço, como corvos numa reunião de cisne. Enquanto isso, um dos Vaishnava disse: somos de Kantakanagara, Katwa. Nosso principal objetivo é ter Darshana de Sri Navadvip Mayapur
e obter a poeira dos pés de lótus de Paramahansa Babaji Maharaj. Sentindo-se desconcertado, Paramahansa Babaji Maharaj disse: "Sou um grande pecador. Vocês vieram aqui simplesmente para me purificar." Logo descobriram que aqueles Vaishnavas eram todos exímios cantadores de bhajanas, canções devocionais, em glorificação a Sri Hari. Imediatamente trouxeram mridangas em kartalas e um membro sênior do grupo começou a cantar um bhajana de Pratana. Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Ó Shri Krishna Chaitanya, ó Prabhu Nityananda, ó Gadadhara, ó Advaita Chandra, ó Bhaktas de Goura, Aparakaruna Sindhu Vaishnava Thakur, Mohena Pamaradhoya Karaprachura. Ó Vaishnava Thakur, você é um oceano ilimitado de misericórdia. Por favor, conceda a sua ampla misericórdia a uma criatura pecaminosa como eu. Jaiti Vidya Dhana Jana Made Mata Jane, Udarakara Renata Kripa Vitarane. Ó mestre, por favor, seja misericordioso e liberte esta pessoa embriagada com o orgulho do nascimento nobre, da educação, da riqueza e do apego à esposa, filhos e familiares. Kanaka Kamini Lobha Prastiba Vashana Chandaya Sobamora e Mora Pratana. Por favor, purifique-me da minha luxúria por mulheres, riquezas e do desejo do prestígio. Esta é a minha oração. Namerute Diva Dhoya Vaishnava Ulasa Daya Kari Deha More O Rei Krishna Das. Ó servo de Shri Krishna, por favor, seja misericordioso e dê-me um gosto por Shri Nama e compaixão por todas as divas. Deixe-me deleitar-me na associação dos Vaishnavas. Tomar charana chaya eka matra asa, divane marana matra amara barasa. Ó, a sombra de seus pés de lótus é a minha única esperança, meu único abrigo na vida e na morte. Quando este bhajana chegou ao fim, os Vaishnavas cantaram uma oração composta por Kalidasa Lahiri Mahashaya, que era encantadora e plena de sentimentos poéticos. Michimaya Vashe Sansara Sagare Padia Chilama Ame Karuna Koria Diva Padachaya Amaretari Latume. Caí no oceano do Sansara e deixei-me escravizar por atividades fúteis pela influência de Maya. Você foi misericordioso e salvou-me, dando-me a sombra de seus pés de lótus. Shuna Shuna Vaishnava Thakura Tomara Charane Sapyache Mata Moraduka Karadura. Ó Vaishnava Thakur, ouça-me por favor, entrego minha cabeça a seus pés. Por favor, dissipe minha aflição. Jatira Goranga Kevalara Ovara Vidya Seya Vidya Kala Sobhya Amayanita Charane Sampajaka Juala. Ter orgulho de casta é realmente um inferno. A erudição material não passa de um horrendo aspecto da ignorância. Por favor, purifique-me e me entregue aos seus pés de lótus. Por favor, dissipe minha agonia ardente. Tomara kripaya maradivaya spuraka ujala nama kahe kalidasa amaredaye jagoshirarada shama. Por sua misericórdia, posso os santos nomes de Shri Jugala aparecer em minha língua e Shri Radha Shama aparecer em meu coração. Esta é a oração de Kalidasa. Cantando este bhajana juntos, todos enlouqueceram de alegria. Ao final, repetiram a linha Jugara Shri Radha Shama. Que Shri Radha Shama apareçam em meu coração. Uma e outra vez se puseram a dançar exuberadamente. À medida que continuavam a dançar, alguns Vaishnavas bravucas caíram inconscientes. Surgiu um clima extraordinário e enquanto testemunhava tudo isso, Devidasa começou a achar que seu pai estava profundamente imerso na busca da verdade espiritual e que seria difícil levá-lo para casa.
Era cerca de meia-noite quando a reunião se dispersou. Todos prestaram Dandavat Pranam entre si e voltaram para seus respectivos lares. Devidasa e Sambhunatha pediram permissão do pai deles regressar a seus alojamentos. No dia seguinte, após terminarem suas refeições, Devi e Shambhu dirigiram-se ao kutira de Lahiri Mahasaya. Devidasa Vidyaranatha prestou pranama a Lahiri Mahasaya e disse: Querido pai, quero lhe fazer um pedido. Por favor, volte a morar em nossa casa em Shantipura. Todos nós ficaremos muito felizes por lhe servir em nosso lar. Também poderemos providenciar um kutira solitário para você, se assim o permitir. Lahiri Mahasaya respondeu: É uma boa ideia, mas em Shantipura eu não teria o tipo de sadhu sangha que tenho aqui. Devi, você conhece o povo de Shantipura. Eles são tão ímpios, estão habituados a difamar os outros, que praticamente ninguém se contenta em viver ali. Reconheço, é claro, que há muitos brahmanas lá, mas a inteligência deles se degradou em virtude de manterem a associação de materialistas fúteis como os tecelões. 3 atributos se destacam entre o povo de Shantipura: roupa fina, grandiloquência e blasfêmias Vaishnavas. Em virtude de semelhante má associação, os descendentes de Advaita Prabhu têm passado por tanta atribulação em Shantipura que quase se tornaram hostis a Mahaprabhu por causa dessa associação negativa. Vocês, portanto, devem consentir que eu fique aqui em Godruma. Este é o meu desejo. Devidasa disse: Querido pai, o que você diz é verdade, mas por que você precisa se envolver de alguma forma com o povo de Shantipura? Permaneça no lugar solitário e passe seus dias cultivando suas práticas religiosas, tal como Sandhya Vandana. A tarefa diária de um Brahmana também é seu Nitya Dharma, sendo o dever de uma grande alma como você absorver-se desta maneira. Assumindo a expressão um tanto séria, Lahiri Mahasaya disse: Meu querido filho, os tempos mudaram. Agora que vivi por alguns meses na associação de sadhus e ouvi as instruções de Sri Gurudeva, meu entendimento passou por dramáticas transformações. Agora entendo que aquilo que você chama de Nitya Dharma é, na verdade, Naimitika Dharma. O único Nitya Dharma é Hari Bhakti. Sandhya Vandana e outras práticas deste tipo são, na realidade, Naimitika Dharma. Devidasa disse: Pai, eu jamais vi ou ouvi semelhante explicação em nenhum Shastra. Acaso Sandhya Vandana não é Haribhajana? Se é Haribhajana, então também é Nitya Dharma. Há alguma diferença entre Sandhya Vandana e práticas que constituem Vaidhi Bhakta, tais como Shravana e Kirtana? Lahiri Mahasaya diz: O Sandhya Vandana que está incluído no Karma Kanda é significativamente diferente de Vaidhi Bhakti. Sandhya Vandana e outras atividades semelhantes são realizadas segundo o sistema Karma Kanda, a fim de obter liberação. No entanto, as atividades de Hari Bhajana, tais como Shravana e Kirtan, são realizadas sem nenhum motivo ulterior. Os Shastras descrevem os resultados obtidos por ouvir, cantar e fazer outras práticas de Vaidhi Bhakti, mas isto é apenas para atrair o interesse de pessoas que, de outro modo, não se sentiriam inclinadas a praticar essas atividades. A adoração a Sri Hari não tem outro fruto senão o serviço a Sri Hari. O principal fruto da prática de Vaidhi Bhakti é ocasionar o despertar de Prema em Hari Bhajana. Devidasa: Então você admite que as divisões, Angas, de Hari Bhajana têm algum resultado secundário? Lahiri: Sim, mas os resultados dependem
dos diferentes tipos de praticantes, sadhakas. Os Vaishnavas praticam o sadhana bhakti com o propósito exclusivo de atingir o estágio perfeito de devoção, conhecido como Siddha Bhakti. Quando não Vaishnavas praticam as mesmas divisões ou angas de Bhakti, eles têm dois motivos principais: o desejo de gozo material, Bhoga, e o desejo de liberação, Moksha. Externamente, não há nenhuma diferença entre as práticas de sadhana dos Vaishnavas e aquelas de não Vaishnavas. Porém, há uma diferença fundamental no nistha deles. Quando alguém adora Krishna por meio do caminho de karma, tem a mente purificada e pode obter frutos materiais, isenção de doenças ou liberação. Mas a mesma adoração a Krishna por meio do caminho de Bhakti produz somente prema por Krishna Nama. O fato de os karmis, aqueles que seguem o caminho de karma, observarem Ekadashi, os pecados deles são erradicados, ao passo que a observação de Ekadashi dos Bhaktas aumenta o Hari Bhakti deles. Veja só, que grande diferença há entre um caminho e outro. Apenas pela misericórdia de Bhagavan é que se pode conhecer a diferença sutil entre sadhana praticado como um aspecto de karma e sadhana praticado como um aspecto de bhakti. Os bhaktas obtêm o resultado principal, ao passo que os karmi ficam presos aos resultados secundários, os quais, de modo geral, podem ser subdivididos em duas categorias, a saber, bhukti, gozo material dos sentidos, e mukti, liberação. Devidasa. Por que então os Shastras exaltam as virtudes dos resultados secundários? Lahiri. Há dois tipos de pessoas neste mundo: aquelas que estão despertas espiritualmente e aquelas que estão adormecidas espiritualmente. Os Shastras louvam os resultados secundários para o benefício do que estão adormecidos espiritualmente e que não praticam nenhuma atividade piedosa, a não ser que possam visualizar um resultado próximo. Entretanto, não é intenção dos Shastras que semelhantes pessoas que contentem com resultados secundários. Ao contrário, a atração que elas sentem pelos resultados secundários deverá induzi-las a realizar atos virtuosos, os quais apressarão o seu contato com sadhus. Então, pela misericórdia dos sadhus, virão a conhecer os resultados principais de Hari Bhajana, ocasião em que despertará dentro dela o gosto por esses resultados. Devidasa. Então devemos entender que Raghunandana e os demais atores dos Smriti Shastras estão adormecidos espiritualmente? Lahiri. Não, mas o sistema por eles prescrito é para os adormecidos espiritualmente. Contudo, eles próprios buscam o resultado principal. Devidasa. Certos Shastras apenas descrevem os resultados secundários sem sequer mencionar os resultados principais. Por quê? Lahiri. Existem 3 tipos de Shastras correspondentes às variedades de Adhikara, qualificação, entre os seres humanos: Satyavika, natureza da bondade; Rajika, natureza da paixão; e Tamísica, natureza da ignorância. Os Sattvikas Shastras destinam-se às pessoas que estão dotadas com natureza da bondade, Sattvaguna. Os Rajasika Shastra são para aqueles envolvidos com a natureza da paixão, Rajaguna. E o Tamásika Shastra são para aqueles que estão dominados pela natureza da ignorância, Tamaguna. Devidasa. Se é assim, como saber em que diretriz o Shastra se deve ter fé e como podem aqueles de Adhikara, qualificação inferior,
alcançar um destino superior. Lahiri. Os seres humanos têm diferentes tipos de fé e natureza de acordo com seus vários níveis de adhikara. As pessoas que são movidas basicamente pelo modo da ignorância têm fé natural nos Tamasika Shastra. Aquelas afetadas principalmente pelo modo da paixão têm fé na natural dos Rajasika Shastra. E aquelas no modo da bondade naturalmente têm fé no Sattvika Shastra. A crença de uma pessoa numa conclusão específica do Shastra é naturalmente de acordo com a sua fé. À medida que os deveres para os quais se tem adhikara são cumpridos fielmente, pode-se entrar em contato com sadhus e, pela associação dele, desenvolver adhikara superior. Logo que o adhikara superior desperte, ocorre uma transformação da natureza, o que naturalmente faz com que se desenvolva fé num Shastra mais elevado. Os autores dos Shastras, que são infalíveis em sua sabedoria, compuseram o Shastra de tal maneira que possamos desenvolver gradualmente um adhikara superior, cumprindo os deveres compatíveis com a nossa qualificação e nos quais tenhamos fé natural. É por esse motivo que diferentes Shastras apresentam diferentes diretrizes. Ter fé no Shastra é a raiz de toda auspiciosidade. O Srimad Bhagavad Gita é o Mimamsa Shastra de todos os Shastras. Nele está Siddhanta, é declarado nitidamente. Devidasa. Tenho estudado muitos Shastras desde a infância, mas hoje, por sua graça, compreendi o propósito deles sob uma prisma inteiramente novo. Está escrito no Srimad Bhagavatam 11.8 e 10: Anubhyascha cha mahabhyascha shastrebhya kushalor naraha sarvata saran adyadya puspebhya iva satpandaha. A pessoa inteligente extrairá a essência de todos os Shastras, quer estes sejam maiores ou menores, assim como um abelhão coleta o mel de vários tipos de flores. Meu querido filho, eu costumava chamá-lo de ateísta. Agora não critico ninguém, porque a fé depende do adhikara. Críticas a este respeito estão fora de cogitação. Todos estão trabalhando segundo seus próprios adhikaras e irão avançar gradualmente quando o momento for oportuno. Você é versado nos Shastras que tratam de lógica e ação fruitiva, visto que suas afirmações são compatíveis com seu adhikara. Não há nada errado nelas. Devidasa. Até agora, eu acreditava que não haviam eruditos na Sampradaya Vaishnava. Eu achava que os Vaishnavas fossem apenas fanáticos interessados exclusivamente em uma parte do Shastra, mas o que você me explicou hoje dissipou por completo todas as minhas falsas concepções. Agora tenho fé que alguns dos Vaishnavas entenderam de verdade a essência do Shastra. Você está estudando o Shastra com alguma grande alma atualmente? Lahiri. Meu filho, agora você pode me chamar de Vaishnava fanático ou do que você quiser. Meu Gurudeva pratica bhajana no Kutira ao lado do meu. Ele me instruiu sobre a conclusão essencial de todos os Shastras e eu só expressei a mesma coisa diante de você. Se você quiser receber instrução dos pés de lótus dele, você poderá lhe fazer perguntas com uma atitude devocional. Venha e deixe-me lhe apresentar a ele. Lahiri Mahashraya levou Devidasa Vidyaratna ao Kutira de seu Gurudeva, Sri Vaishnavadasa Babaji Maharaj, e apresentou a ele. Em seguida, deixou Devidasa com Babaji Maharaj e voltou para seu Kutira para cantar Harinam. Vaishnavadasa. Meu caro filho, qual é o seu grau de instrução? Devidasa. Eu estudei até Mutkipada e Siddhanta Kusumanjali no Nyaya Shastra,
além de todos os livros do Smriti Shastra. Vaishnava Dasa. Então você se empenhou muito em seu estudo do Shastra. Por favor, dê-me uma amostra do que você aprendeu. Devidasa. Atyanta dukkha nivriti eva mukti. A sensação de todas as misérias materiais é conhecida como mukti. Deve-se sempre esforçar para obter mukti, a qual é definida nesta declaração do Sankhya Darshana 1.1 e 6.5. Eu busco esta liberação por meio da adesão fiel aos meus deveres prescritos, conhecido como Swadharma. Vaishnava Dasa. Sim, assim como você, depois de ter estudado todos estes livros, eu também fui inspirado a obter Mukti. Devidasa. Você agora desistiu de buscar Mukti? Vaishnava Dasa. Diga-me, meu caro filho, o que significa Mukti? Devidasa. Segundo o Nyaya Shastra, a Diva e Brahma são eternamente distintos um do outro, e por isso não fica claro, do ponto de vista de Nyaya, como a cessação de todas as misérias ocorre. Segundo Vedanta, no entanto, Mukti refere-se ao alcance do Brahma indiferenciado, ou, em outras palavras, ao fato da Diva atingir o estado de unidade com Brahma. Isto é claro a partir de um ponto de vista. Vaishnava Dasa. Meu caro filho, passei 15 anos estudando o comentário do Vedanta de Shankara e também permaneci sannyasi por vários anos. Eu me esforcei com diligência para atingir Mukti. Por muito tempo, meditei profundamente no que Shankara considerava ser as 4 afirmações principais do Shruti Mahavakyas. Por fim, entendi que o sistema religioso advogado por Shankara foi um sistema adaptado para a época e por isso eu o abandonei. Devidasa. Por que você considerou isso como algo de época e antagônico? Vaishnava Dasa. Não é fácil para um homem experiente transmitir aos outros o que ele realizou através da experiência prática. Como poderão entender algum assunto aqueles que não o realizaram? Devidasa pôde perceber que Vaishnava Dasa era um sábio erudito, franco e dotado de percepção profunda. Como ainda não havia estudado o Vedanta, Devidasa começou a achar que poderia fazê-lo se Vaishnava Dasa tivesse misericórdia dele, e por isso ele perguntou: estou pronto para estudar o Vedanta. Vaishnava Dasa. Com o nível de competência que você atingiu no idioma sânscrito, você poderá facilmente aprender o Vedanta se encontrar um instrutor qualificado. Devidasa. Se você fizer o favor de me ensinar, eu estudarei com você. Vaishnava Dasa. O fato é que eu sou um servo dos Vaishnavas. Para mim não há nada além disso. Como para Mahansa Babaji Maharaj teve a misericórdia de instruir-me a cantar Harinama o tempo todo, tendo feito só isto. Tenho pouquíssimo tempo. Além do mais, Jagadguru Sri Rupa Goswami especificamente proíbe os Vaishnavas de ler ou ouvir o comentário Shariraka Bhashya de Shankara do Vedanta. Portanto, eu próprio já não o leio nem o ensino aos outros. Entretanto, Sri Satyanandana, que é o preceptor original do mundo inteiro, explicou para Sri Sarvabhauma o verdadeiro comentário do Vedanta Sutra. Muitos Vaishnavas ainda têm cópias manuscritas deste comentário. Se você quiser estudá-los, você poderá fazer uma cópia dele e eu irei ajudar você a entendê-lo. Dirige-se à casa de Srimad Kavi Karnapura, no vilarejo de Kanchanapali, e peça-lhe uma cópia. Devidasa. Eu procurarei fazê-lo. Você é um grande erudito do Vedanta. Por favor, diga-me francamente. Serei capaz de entender o verdadeiro significado do Vedanta estudando o comentário Vaishnava? Vaishnava Dasa.
Eu estudei e ensinei o comentário de Shankara, como também estudei Sri Bhashya de Sri Ramanuja, além de outros comentários. Contudo, confesso não ter visto nenhuma explicação dos sutras que fosse superior à de Mahaprabhu. Este comentário foi registrado por Gopinatha Acharya e estudado pelos Gaudiya Vaishnava. Não pode haver nenhuma disputa doutrinária na explicação que o próprio Bhagavan dá aos sutras, pois seu comentário representa exatamente o significado completo dos Upanishads. Se alguém apresentar esta explicação dos sutras na sequência apropriada, com certeza sua explicação será respeitada em qualquer reunião de sábios eruditos. Devidasa Vidyaratna ficou muito satisfeito ao ouvir isto e, com fé, prestou Dandavat Pranam a Sri Vaishnava Das Babaji. Voltando ao kutira de seu pai, ele relatou o que ouviu. Tahiri Mahashaya ficou encantado e respondeu: Devi, apesar de você já ter adquirido bastante instrução, só agora você poderá tentar atingir a meta mais elevada, que é o benefício supremo para todos os seres vivos. Devidasa: na verdade, meu único objetivo ao vir aqui era levá-lo de volta para casa. Por favor, volte para a nossa casa só mais uma vez, que todos ficarão contentes. Nossa mãe especial está ansiosa para ter darshana de seus pés outra vez. Lahiri: refugiei-me nos pés de lótus dos Vaishnavas e prometi jamais entrar em qualquer casa que se oponha a Bhakti. Primeiro, você tem que se tornar Vaishnavas e só então você poderá me levar para casa. Devidasa: Pai, como você pode me dizer isto? Em casa adoramos o Senhor todos os dias. Não desrespeitamos o cantar de Harinama e recebemos convidados e Vaishnavas cordialmente. Não poderemos ser considerados como Vaishnavas? Lahiri: as atividades de vocês são muito semelhantes às dos Vaishnavas, mas na verdade vocês não são Vaishnavas. Devidasa: Como então pode alguém tornar-se Vaishnava? Lahiri: você pode tornar-se Vaishnava abandonando seus deveres temporários na mítica e adotando seu Nitya Dharma, eterno espiritual. Devidasa: tenho uma dúvida que lhe peço para sanar de uma vez por todas. Se as atividades dos Vaishnavas consistem em Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vadanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, e estão significativamente vinculados à matéria, por que então ninguém se refere a elas como sendo temporárias na mítica? Percebo esta parcialidade nisto. Atividades como o serviço à deidade, o jejum e a adoração com ingredientes materiais que estão todas ligadas à matéria grosseira. Como então podem elas ser eternas? Lahiri: meu filho, eu também precisei de muito tempo para entender este assunto. Procure entendê-lo com bastante cuidado. Existem dois tipos de seres humanos: aqueles cujos interesses estão vinculados a este mundo material, ahirika, e aqueles que aspiram à conquista superior no futuro, paramartika. Os da primeira categoria apenas se empenham em busca de felicidade, reputação e prosperidades materiais. Os da segunda categoria subdividem-se em três tipos: os que são devotados a Ishvara, Ishanugata, os determinados na busca de conhecimento monista, visando a liberação, Jnana Nishta, e os que almejam poderes místicos, Siddha-kami. Os Siddha-kami são apegados aos frutos de Karma-kanda e desejam adquirir poderes sobrenaturais por meio de sua prática de karma. Os métodos por eles adotados para obter tais poderes sobrenaturais
são yaga, oferecer oblações, jagya, realizar sacrifício, Ashtanga Yoga, o sistema óctuplo de yoga. Embora aceitem a existência de Ishvara, acreditam que ele é subordinado às leis do karma. Nesta categoria incluem-se os cientistas materialistas. Os Jnanista tentam despertar sua identidade como Brahma, cultivando o conhecimento do monismo impessoal. Eles não sabem e nem se importam se Ishvara existe ou não, mas de qualquer modo fabricam uma forma imaginária de Ishvara com o propósito de praticar sadhana. O fruto do conhecimento monista é a realização da identidade com Brahma, e os monistas aspiram eventualmente a atingir tal percepção, ocupando-se com constância nas práticas de bhakti direcionada àquela forma imaginária de Ishvara. Quando eles obtêm o resultado de Jnana, Ishvara já não tem mais importância para eles, era apenas um meio imaginado para atingir um fim. Quando o bhakti que eles praticam para Ishvara dá o fruto desejado, ela transforma-se em Jnana. De acordo com esta doutrina, nem Bhagavan ou Bhakti a Bhagavan são eternos. Os Ishanugata, aqueles devotados a Ishana, Ishvara, são a terceira categoria dos que buscam conquistas superiores no futuro, Paramartikas. Sinceramente falando, eles são os únicos que se empenham em busca de Paramartha, a meta máxima da vida. Na opinião deles, só existe um Ishvara, que é sem princípio ou fim e que manifesta as divas, e o mundo material por meio de suas próprias potências. As divas são suas servas eternas, e assim permanecem, mesmo após a liberação. O dharma eterno da diva é manter-se eternamente sob a orientação de Ishvara, pois ela nada pode fazer por sua própria força. A diva não consegue obter nenhum benefício eterno pela prática de karma. No entanto, quando se submete ao abrigo de Shri Krishna, obtém sua graça toda a perfeição. Aqueles que cobiçam poderes místicos, siddhikarmis, seguem o Karma Kanda, e os que cultivam o conhecimento monista, Jnananistas, seguem o Jnana Kanda. Os Ishanugata são os únicos devotos de Ishvara. Os Jnanakandi e os Karmakandi orgulham-se de ter interesse em conquistas superiores para Martika, mas na realidade, ao invés de estarem buscando a meta suprema, estão buscando ganho material temporário, e tudo quanto dizem acerca de Dharma é naimítica. Os modernos adoradores de Shiva, Durga, Ganesha e Surya são conhecidos respectivamente como Shaiva, Shaktas, Ganapatyas e Shauras, e tudo que eles seguem o Jnana Kanda. Eles adotam os Angas de Bhaktis, como Shravana e Kirtan, apenas para atingirem Mukti. Em última análise, o indiferenciado Nirvishesha Brahma impessoal. Aqueles que se ocupam em Shravana e Kirtan, sem nenhum desejo de Bhukti ou Mukti, estão dedicados a serviço de Shri Vishnu. Entre estas 5 deidades, a Shri Murti de Bhagavan Shri Vishnu é eterna, transcendental e plena de todas as opulências. Quem não aceita Bhagavan como objeto de adoração está adorando apenas objetos temporários. Meu filho, o serviço que em casa todos vocês prestam à deidade de Bhagavan não é Paramartika, porque vocês não aceitam a eternidade da forma de Bhagavan. E é por isso que vocês não podem ser incluídos entre os Ishanugatas. Agora, espero que você tenha entendido a diferença entre o Upasana, adoração, Nitya e Naimítica. Devidasa. Sim,
Se alguém adora a Shri Vrigaha, deidade de Bhagavan, mas não aceita esta Vrigaha sendo eterna, sua adoração não é de um objeto eterno. Contudo, não pode alguém adotar um meio temporário de adoração para atingir a verdade eterna, que em última análise é distinta de quais dessas formas temporárias? Lahiri. Mesmo que fosse esse o caso, não se pode chamar semelhante adoração temporária de Dharma eterno. A adoração à Vrigaha eterna, conforme realizada no Vaishnava Dharma, é Nitya Dharma. Devidasa. Mas se a Shri Vrigaha, que é adorada, foi modelada por um humano, como pode ser eterna? Lahiri. A Vrigaha adorada pelos Vaishnavas não é assim. Bhagavan não é sem forma, como Brahma. Ao contrário, ele é a personificação concentrada e onipotente da eternidade, do conhecimento e da bem-aventurança. E esta Satitananda Ghana Vrigaha, que é a deidade adorável dos Vaishnavas. A forma transcendental de Bhagavan, de eternidade, bem-aventurança e conhecimento, é em primeiro lugar revelada a consciência pura da diva. Então, ela é refletida na mente. A forma externa da deidade é modelada de acordo com esta forma transcendental revelada na mente e pelo poder de Bhakti Yoga. A forma Satitananda de Bhagavan manifesta-se então na deidade. Quando o devoto tem darshana da deidade, esta deidade une-se à forma transcendental de Bhagavan que o devoto vê em seu coração. A deidade que os Gyanis adoram, contudo, não é assim. Eles pensam que a deidade é uma estátua feita de elementos materiais, mas que o estado de Brahma está presente nela enquanto realizam sua adoração, e que ela se torna novamente mera estátua material logo após terminarem a adoração. Você deve, portanto, considerar a diferença entre essas duas concepções da deidade e seus respectivos métodos de adoração. Quando você obtiver Diksha Vaishnava pela misericórdia de um guru genuíno, você será capaz de entender esta diferença da maneira correta, observando os resultados de ambas. Devidasa. Sim, agora tudo isto faz mais sentido para mim. Em outra ocasião, apresentarei este assunto a seus pés novamente. Após dizer isto, Devi Vidyaratna saiu com Shambhu para os seus aposentos. Eles voltaram ao Kutira de Lahiri Mahashaya ao cair da tarde, mas não houve oportunidade de tornarem a conversar sobre estes assuntos, pois naquele momento todos estavam imersos em Hari Nam Sankirtan. Na tarde seguinte, todos se sentaram na cabana de Paramahansa Babaji. Devi Vidyaratna e Shambhu sentaram-se ao lado de Lahiri Mahashaya. Naquele exato momento, chegou o Kazi do vilarejo de Brahmananda Puskarini. Ao verem-no, todos os Vaishnavas levantaram-se em sinal de respeito, ao que o Kazi também saudou os Vaishnavas com muita satisfação, para enfim sentar-se na reunião. Paramahansa Babaji disse: Você é abençoado, pois é descendente de Chand Kazi, que foi objeto da misericórdia de Sri Mahaprabhu. Por favor, bondosamente conceda-nos sua misericórdia. O Kazi disse: Pela misericórdia de Sri Mahaprabhu, nos tornamos os objetos da misericórdia dos Vaishnavas. Gauranga é o Senhor de nossa vida. Não fazemos nada sem antes prestarmos nossas Dandavat Pranama a Ele. Lahiri Mahashaya era um acadêmico erudito no idioma persa. Ele estudou os 30 sefaras do Alcorão e muitos livros dos Sufis. Ele perguntou ao Kazi, segundo a sua ideologia, o que significa Mukti?
O Kasi respondeu: o que vocês chamam de diva, alma individual, nós chamamos de Ruh. Esta Ruh encontra-se em duas condições: Ruh Mujarrad, a alma consciente ou liberada, e Ruh Tarkib, a alma condicionada. O que vocês chamam de Spirit, Chit, nós chamamos de Mujarrad. E o que vocês chamam de matéria, Achit, nós chamamos de Jims. Mujarrad está além das limitações de tempo e espaço, ao passo que Jims está subordinada a tempo e espaço. A Ruh Tarkib, ou Bada Diva, tem uma mente material e está cheia de ignorância, Malput e desejos. A Ruh Mujarrad são puras, estão além de todas essas contaminações e residem na morada espiritual conhecida como Alan al-Mashahal. A Ruh torna-se pura mediante o desenvolvimento gradual de Ishki, Prema. Não há influência da matéria, Jin, naquela morada onde Khoda, Deus, trouxe o profeta Paigambar Sahib. Todavia, mesmo lá, a Ruh permanece uma serva, Banda, e o Senhor, o amo. Logo, o relacionamento entre Banda e Khoda é eterna, e Mukti é, na verdade, a conquista deste relacionamento em sua forma pura. O Alcorão e as literaturas dos Sufis explicam estas conclusões, mas nem todos conseguem entendê-las. Gauranga Mahaprabhu, misericordiamente, ensinou todos esses assuntos a Chand Kasi, e desde aquela época tornamo-nos seus bhaktas puros. Lahiri. Qual é o ensinamento principal do Alcorão? Kasi. Segundo o Alcorão, a morada pessoal do Senhor, o qual é o alcance mais elevado no mundo espiritual, é conhecida como Bershit. É um fato que lá não existe adoração formal. Todavia, a própria vida é em si mesma adoração e ibada. Os residentes desta morada estão imersos em bem-aventurança transcendental simplesmente por ver o Senhor. Este é o mesmo ensinamento que foi apresentado por Sri Gauranga Deva. Lahiri. O Alcorão aceita que o Senhor tem uma forma transcendental? Kasi. O Alcorão afirma que o Senhor não tem forma, mas, conforme Sri Gauranga Deva disse a Chand Kasi, com este ensinamento do Alcorão, simplesmente quer dizer que o Senhor não tem forma material. Isto não exclui a existência de sua forma espiritual pura. Paigambar Sahib viu a divina forma amorosa do Senhor de acordo com seu nível de qualificação. Os humores e sentimentos transcendentais, que são características das outras raças, mantiveram-se ocultos para ele. Lahiri. Qual é a opinião dos Sufis a este respeito? Kasi. Eles são adeptos da doutrina de Ana al-Haq, que significa Eu sou Khoda. A doutrina Sufi, Ashafa, do Islã é exatamente a mesma que a doutrina Advaitavada. Lahiri. Você é Sufi? Kasi. Não, nós somos devotos genuínos. Gauranga é a nossa própria vida. A conversa prosseguiu por bastante tempo e, por fim, Kasi Sahib prestou seu respeito aos Vaishnavas e partiu. Em seguida, houve Harinama Sankirtana e depois disso a reunião foi encerrada. Assim, termina o 5º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Vaidhi Bhakti é Nitya Dharma e não Naimitika Dharma.